Olá, tudo bem? Você já parou para pensar o que seríamos se nós não tivéssemos tido a ideia de nos comunicarmos? Nós seríamos uma página em branco, não teríamos história, não teríamos nada, não teríamos a evolução do homem. Nada teria sido feito se o homem, desde o princípio, não tivesse tentado se comunicar. Desde o princípio, lá nas cavernas, escrevendo nas paredes, escrevendo nas pedras, ele foi inventando sinais e uma forma de se comunicar. Ele queria transmitir a sua ideia e foi pensando nisso que tudo começou. Telefonia básica. Neste curso, eu desejo passar para vocês o princípio da telefonia. Como já falei anteriormente, eu não tenho o desejo de estar passando coisas técnicas. Eu quero ensinar para leigos, pessoas que desejam aprender telefonia. Se você quiser ter uma opção mais avançada, ou você pesquise na internet, você também pode me contratar. Eu estarei passando algumas coisas mais avançadas para você. Tá? O curso tem por objetivo 4 tópicos: o princípio do telefone, o cabeamento de cores, DG, a estrutura de instalação, e PBX, noções básicas. Nós vamos iniciar agora com o princípio básico da telefonia. Desde o início, o homem tenta se comunicar e começou a pensar: como fazer para transmitir a minha voz? Comunicação. Em cima desse conceito, ele começou a trabalhar. A comunicação envolve transmissão e recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário, e ela pode ser feita através de recursos físicos, fala, audição, visão, ou de aparelhos e dispositivos técnicos, como o telefone, por exemplo. No século XIX, cientistas começaram a trabalhar e entender como funcionava para se transmitir a voz através de um fio, levando o que eu queria de um lado ao outro. A palavra telefone, ela vem do latim, significa tele, significa distância, e fono significa fala, ou seja, vou transportar a minha voz a uma distância para ser ouvida. Em 10 de março de 1976, Alexandre Graham Bell, tido como o pai da telefonia, como início da telefonia, falou pela primeira vez a um telefone. Ele fazia a experiência num laboratório, quando caiu uma pilha, quando caiu o líquido da pilha nas suas calças. E ele gritou: "Senhor Watson, venha cá, preciso do senhor." E o seu companheiro, que estava ao seu lado, disse que ouviu claramente na outra sala o que ele havia falado. Nascia aí a primeira comunicação entre duas pessoas através do telefone. Porém, existem muitas controvérsias em relação a quem realmente foi o pai da telefonia. Que Alexandre Graham Bell é considerado o pai, só que em 15 de junho de 2002, nos Estados Unidos, foi colocado como o italiano Antonio Meucci como o verdadeiro inventor da telefonia. Brigas à parte, não vem ao caso. O importante é que nós temos essa invenção para que nós possamos desfrutar o melhor possível. Vamos ao início. O primeiro telefone, ele tinha como base transmitir o sinal de voz. Ele transformava a voz em sinal elétrico através de uma cápsula transmissora para uma cápsula receptora. Como você pode observar esse desenho, a cápsula transmissora captava a voz, transformava em sinal elétrico e mandava para o outro lado. Do outro lado, a cápsula receptora recebia essa voz e transformava em voz novamente, através de vibrações. O transdutor é feito através do transdutor,
que é um sinal elétrico para pressão sonora, no qual o sinal muda e converte do outro lado. Vamos ver o início da telefonia, era mais ou menos baseado nisso. Ó. Cápsula, uma cápsula transmissora, uma cápsula receptora de um lado, uma cápsula transmissora e uma cápsula receptora do outro lado, e uma fonte interligando esses dois lados através de fios. Tá, esse é um aparelho, apenas um arranjo ilustrativo de como funcionava. Só que o homem precisava de mais. Só falar em 2 pontos não era suficiente. Ele precisava de mais. Então nasceu o aparelho telefônico como nós temos hoje. O que eu vou mostrar agora é o início. Porém, hoje nós temos tecnologias avançadas, mas a base de tudo é em cima desse início. O telefone foi dividido em 5 circuitos, ok? O circuito vem em um circuito amplificador, onde está a cápsula transmissora e receptora. Esse circuito amplifica a nossa voz e manda para o outro lado. Trabalha todos os ruídos, tudo que for necessário. Então, esse circuito é o primeiro circuito. Temos o circuito do disco, quando você precisa falar para uma outra localidade. Antigamente, os telefones funcionavam somente ponto a ponto, não tinha disco. Bastava o lado A querer falar com o lado B e pronto. Existia uma telefonista, ou então, nos primeiros telefones tinha uma manivela e era ponto a ponto mesmo, ponto A com ponto B. Girava-se a manivela e tocava-se do outro lado, não tinha o disco. Com a necessidade, a ampliação da rede, foi necessário, foi criado os discos. O gancho, o sistema de gancho, para ligar e desligar esse telefone, para não haver o consumo total da energia do que estava sendo, o que estava levando. Precisava também ouvir do outro lado quando você ligava, certo? Correto? Que inicialmente não tinha nada disso. Então precisava de uma campainha, é um outro circuito. E da linha telefônica, que é o que vai fazer a transmissão de um lado para o outro. Então, repetindo, o circuito básico do telefone se divide em 5 partes: transmissão, disco, gancho, campainha e linha telefônica. Se você souber esse princípio básico, você vai poder, por exemplo, conseguir descobrir defeitos. Eu falo e a pessoa não ouve. Então, onde pode estar o defeito? Vai estar na parte de transmissão. Ou a cápsula receptora, ou a cápsula transmissora, ou o circuito em si. Um desses está com defeito. Eu disco para um determinado número e cai no outro. Meu disco pode estar com problema. O telefone, mesmo estando no gancho, continua dando ocupado. O gancho pode estar com problema. Quando alguém me liga, eu não consigo ouvir. Pode ser o meu circuito de campainha. Você entendeu que, se você entendendo o princípio básico, você vai poder mexer em várias situações na telefonia? Sigamos. Como eu disse, no princípio era 2 telefones interligados um ao outro. Não existia a possibilidade de se falar com mais pessoas. E foi criando a necessidade de se falar com mais pessoas. Foi criado a primeira divisão entre telefones. É feito assim: existia uma telefonista, ok? E vários telefones espalhados pela localidade. A telefonista era uma concentradora. Ela atendia todas as chamadas. O telefone A queria falar com o telefone B. Então, ele discava, ainda não tinha o disco nessa época, ele virava uma manivela, essa manivela soava um alarme na telefonista, a telefonista sabia que o telefone A estava querendo falar, ela fazia a conexão com o telefone A, perguntava o que ele desejava,
e ele dizia: quero falar com B. Ela fazia a interconexão entre os pontos e interligava com o B. Este é um desenho de uma cabine telefônica. Você imagina como que era difícil você falar de um lado ao outro? O telefone falava, você ligava, várias telefonistas atendiam e transmitiam a sua mensagem para uma outra pessoa, conectava o seu cabo ao outro telefone. Foi feito com essa necessidade, havia necessidade agora de se dividir isso. Só assim não bastava. O homem precisava se comunicar mais e mais e mais. E foi crescendo a comunicação. Nasceu o PBX, uma forma de comunicar automaticamente, sem o uso da telefonista. Não era mais necessário um ponto focal. Os ramais podiam se falar entre si. O ramal A falava com o ramal B, com o ramal C, com o ramal D, como ele quisesse, sem o uso de ninguém no meio. Só que a mira era local. Existia uma central local, como você vê no desenho, central A, central B e central C. Essas centrais precisavam se comunicar, então iniciou-se o cabo telefônico. Foi passado um cabo que interligava as centrais, uma com a outra, o canal de voz da central A com a central B com a central C. Nascia o início dos enlaces. Poderia se conversar de um local, de um prédio para o outro prédio. No início era só entre prédios. Começou-se a divisão. O homem precisava crescer cada vez mais. Então ele precisava transmitir a sua ideia para mais outros campos. Era necessário agora criar mais campos, mais distante. Então começou-se a dividir a comunicação entre as cidades. Como que isso era feito? Existia as centrais locais, uma central de trânsito que transportava aquilo que você desejava, tudo aquilo que você queria, caía. Quando você discava um número, caía na central de trânsito. Essa central de trânsito transporta para uma antena. Essa antena transporta para uma outra antena que recebe do outro lado na central de trânsito, e essa central faz a comunicação com as outras centrais. Começamos a crescer cada vez mais na nossa comunicação. Comunicação entre cidades já não era mais possível, precisava de mais. O homem precisava desbravar barreiras, ele precisava sair de uma central local para uma central de trânsito. Essa central de trânsito transportava para uma outra central. Essa central transportava para um satélite. Também tinha os cabos submarinos interligando os países. Só que só cabo submarino não era suficiente, precisava a interligação entre centrais, e essa comunicação é feita de central local, primeiro sua casa, uma central, depois uma central de trânsito, uma antena que vai transmitir você para uma outra central. Essa central vai transmitir você para uma central via satélite. Essa central via satélite, esse satélite vai transmitir para você para uma outra antena lá nos Estados Unidos, que vai receber a ligação, vai decodificar tudo isso, vai transportar para uma outra antena de trânsito, até chegar na onde você necessita. Você já viu quanta comunicação existe? Se você deseja saber mais, ter mais informações a respeito, eu posso te ajudar. Entre em contato comigo e eu terei o prazer em poder ensinar alguma coisa a mais. Se não ficou claro, mande suas dúvidas, passe um e-mail, dê um joinha no canal, faça a sua inscrição, curta,
divulgue. Eu tentarei ser o mais breve possível e eu não tento usar uma linguagem muito técnica, mas eu quero poder passar para vocês o que é a telefonia. Espero poder ter passado algo de bom para vocês. Obrigado.